Bom dia, boa tarde, boa noite, Luiz Carlos, terapeuta nutricional funcional integrativo. Aqui é o canal do universo da nutrição funcional integrativa. Vocês perguntam e eu respondo. Aqui nós vamos fazer hoje a segunda parte da suplementação para a terceira idade ou a partir da terceira idade, mas pelo que eu vou falar, que são os itens primordiais para a suplementação, serve desde a adolescência até a quarta idade, ok? Então vamos lá? Esses itens primordiais para a suplementação, como administrar? Como formar esta administração? A dose da administração, a distribuição desta dose, o ciclo circadiano perante a dose, perante a administração, o tempo da administração, a rotatividade dessa administração e a combinação das fórmulas perante a administração, como nós podemos combiná-las. Então, esses fatores, como administrar, a forma de administrar, a dose a ser administrada, o fracionamento, o tempo, a rotatividade e a combinação, são itens primordiais que vão determinar uma efetividade positiva ou negativa da suplementação em um indivíduo que realmente precise suplementar-se, como foi falado e explicado no primeiro vídeo. O que nós precisamos é alimentação. A suplementação é um coadjuvante, ok? Então vamos lá? Como eu posso administrar uma suplementação? De uma forma industrializada? Sim. De uma forma manipulada? Sim. Como você usa, Luiz? Ambas. De acordo com a real possibilidade, principalmente de acordo com a necessidade da pessoa. A industrialização procura sempre os produtos de melhor tecnologia de comprovação científica em humanos, com estudos, com nanopartículas, nanotecnologia, ou então a capacidade lipossomal, a hidroself, sublingual, até oral, mas de forma ativada, os frequenciais e os lisados. É claro que alguns produtos ainda nós não conseguimos ter de uma forma manipulada, que eu gosto muito, e nada contra o industrializado, a efetiva. Por exemplo, industrialmente falando, eu ainda foco em ômega 3, mas de boa qualidade. A coenzima Q10, inteligente, onde eu como assim, com nanotecnologia, com nanopartículas hidroselfs sublinguais, o NAC, N-acetilcisteína, a proteínas, aminoácidos, colágenos, prebióticos, probióticos, o lipóico, alguns compostos bioativos carotenoides, que eu gosto muito industrialmente falando, devido à inteligência na lipossolubilidade dos mesmos, que são a astaxantina, a luteína, o licopeno, o ferro quelado, inteligente, intercalado, dosado, frequenciado, 2 ou 3 vezes ao dia, longe do horário noturno, ok? A B9 ativada, a B12 ativada, certo? Da forma ativa. Isso em relação aos industrializados, ou seja, não basta entrar no site e pedir, não. Muita gente eu atendi de 3 anos, 4 anos para cá, devido a erros de suplementação. Suplementação inadequada, principalmente industrializados, mas também manipulados, horríveis. Um erro na fórmula, na formulação, na combinação, sem criar o sinergismo e criando muito antagonismo entre os nutrientes e no próprio organismo, e também em farmácia e manipulações caidonas. Ou seja, não basta entrar só numa internet, não basta só clicar no Google, tá legal? E como eu falei, temos a forma industrializada, mas também temos a forma manipulada, que pode ser vitaminas, sais minerais, compostos bioativos, é esse aqui, ó, todo mundo já sabe, é o meu caderninho, aminoácidos, probióticos e prebióticos, ok? E nas fórmulas manipuladas, eu consigo principalmente individualizar cada vez mais. Porque quanto mais eu individualizo, mais eu acerto e melhor para o cliente. Porque cada um tem a sua individualidade. É claro que com o industrializado, nós podemos conseguir a individualidade, porém, requer estudo, conhecimento, embasamento. Não é tipo assim, somente saber dosar, não, ok?
Tá legal? Então, por exemplo, no manipulado eu consigo encontrar combinações muito eficientes e sinérgicas, buscando sempre a inteligência nutricional. Exemplo, vitaminas hidrossolúveis com vitaminas lipossolúveis. Complexo B e vitamina C com A, D, E e K. E é um mix E. Como assim mix E? Me pergunta. O vitamina E não é tocoferol? Não. É também. Me pergunta, ok? E aí eu consigo vitaminas hidrossolúveis com minerais, vitaminas lipossolúveis com minerais, vitaminas no geral com minerais, vitaminas no geral com minerais no geral com aminoácidos. Tudo isso com composto bioativo. Prebiótico com probiótico, prebiótico sozinho, prebiótico com vitamina e minerais, probiótico com vitamina e minerais, probiótico com aminoácidos. É verdade? É. Ok? Tudo é um cilindro, tudo é muito estudo, muito detalhamento. Outro item primordial para suplementar é a forma da administração. Como você vai administrar? Em que forma? De que forma? Pode ser em gota, pode ser em spray, pode ser em inalação, pode ser em pó, pode ser em extrato, em tintura, pode ser sublingual com a tecnologia da lipossolubilidade ou lipossomal, pode ser de ação prolongada, pode ser de hidrocel com nanopartículas e pode ser oral. Mas oral a gente tem que entender um pouco da cápsula, porque tem muita cápsula disbiótica, alergênica e inflamatória pelo conteúdo da mesma, tanto o conteúdo que forma a cápsula, como o veículo que é utilizado. Exemplo, tem cápsula à base de glúten, à base de talco, à base de excesso de lactose, com muito conservante, aromatizante, espessante. Tem cápsula que o componente, o nutriente lá, precisa de uma lipossolubilidade porque ele é tipo tem afinidade com a gordura. Exemplo, uma cúrcuma, um lipóico, um NAC, uma vitamina D. Então necessita, além da refeição ter gordura inteligente, não gordura burra, também necessita de um veículo dentro da cápsula. E aí esse veículo a galera bota o quê? Soja ou canola? Deus me livre. Primeiro que canola não existe. O quê? Caríssimo no supermercado. Me pergunta sobre canola, cozol. Bota no Google o que é cozol e sai correndo depois, ok? E aí, que tá? Vai usar uma soja refinada de segunda, terceira, quarta e quinta prensagem quente, cheia de ômega 6, cheia de araquidônio. Bota no Google, vocês não gostam de Google? Bota no Google, araquidônio em excesso, pró-inflamatório em excesso, ok? Eu prefiro o TCM, mas isso é o quê? Inteligência nutricional. Isso são profissionais capacitados em suplementar quando a pessoa necessita de suplementar e o que ela realmente necessita. E na combinação e na dose e na forma que ela realmente necessita, ok? Isso em relação à forma. Agora, em relação às doses, à distribuição e ao ciclo circadiano. A dose. O que vai determinar a dose? O estado clínico nutricional do indivíduo. Sabendo que eu gosto de usar doses menores porque eu gosto de instrumentalizar, utilizar vários nutrientes e não apenas um. Eu não uso uma ferramenta, eu uso várias ferramentas. E eu gosto de fracionar para prolongar essa ação. Eu gosto de estar sempre em comum acordo com o ciclo circadiano. Como assim? É com a refeição? Não é com a refeição? É em jejum? Qual medicamento? É com medicamento? É fora o medicamento? Quanto tempo antes da refeição? Quanto tempo depois da refeição? É na parte diurna? É na parte vespertina? É só na parte noturna? Tudo isso é o que é uma inteligência nutricional. Ou seja, não basta apenas comprei no site, estou tomando. Tem que saber o que está comprando, por que está comprando e como vai tomar. E como vai dosar, e como vai fracionar, e como vai combinar, e como vai fracionar perante o ciclo circadiano, perante as refeições. Tem componentes que são ótimos em jejuns. Tem componentes que são ótimos 1 hora antes da comida. Tem componentes que são ótimos 2 horas depois da comida, com gordura ou sem gordura. São componentes que não podem ter muita proteína numa refeição. Isso tudo é inteligência nutricional. E tudo dentro da IDR
de cada nutriente. O que é isso? Ingestão diária recomendada e tudo dentro de uma UL. O que é isso? Capacidade máxima de tolerância daquele nutriente para não gerar sobrecarga, saturação e toxicidade hepática e renal. Inteligência nutricional. Outro item primordial para suplementar ou saber suplementar é o tempo de uso, que também o que vai me determinar é o perfil clínico nutricional, a real necessidade do cliente em suplementar, o que suplementar é o tempo e a rotatividade que eu sempre uso nessas suplementações, que é o próximo item, rotacionar as fórmulas, sejam elas industrializadas, manipuladas ou ambas, que eu gosto de trabalhar com meus clientes, ambas, a industrializada e a manipulada. Mas, como assim rotacionar e por que rotacionar? Simplesmente para quebrar o chip da adaptação, quebrar o chip da dependência e criar sempre uma nova releitura, criando um choque, entendeu? E evitar a sobrecarga e a saturação daquele mesmo nutriente. Por exemplo, eu vou atender você e determino através de uma avaliação clínica nutricional que você necessita de uma dose, esqueci de falar, mas vou falar agora, de uma dose fisiológica. O que é isso? Você não está com uma alteração nem moderada, é baixa. Então necessita só de alguns ajustes, que na maioria das vezes pode ser somente pela alimentação. Mas para acelerar e a gente atingir logo o objetivo, por causa, pensando à frente, se antecipando, fazendo PPP, prever, prevenir e promover, eu também vou gerar uma suplementação industrial, manipulada ou ambas, mas com pequenas doses para atender o quê? Uma ação fisiológica. Agora, se eu vejo que você tem uma alteração a maior, eu posso usar uma ação terapêutica, que é uma dose um pouco a maior, com uma ação terapêutica e fisiológica, entendeu? Faltou eu falar isso sobre a dose, que ela pode ser fisiológica e terapêutica. Mas eu gosto principalmente de um cliente que eu vou atender amanhã, e que eu já atendi ele há um tempo, eu vou voltar atendendo amanhã. Eu gosto do seguinte, que, por exemplo, da outra vez eu trabalhei ele, devido à estatose dele, o seguinte, suplementação de segunda a sexta, sábado, domingo, ou então intercalado, para sempre você quebrar o chip da adaptação. Isso por um tempo. Depois desse tempo eu posso rotacionar um outro tipo de forma, outro tipo de nutrientes, com outro tipo de objetivos, ok? Por exemplo, em mim, eu rotaciono suplementos básicos para ter início da minha terceira idade, de acordo com a minha história genética, de acordo com a minha individualidade, de 3 em 3 meses. Eu vou trocando, vou mudando, ok? Tá legal? E o último item primordial também, muito importante para poder suplementar com exatidão, com assertividade e de uma forma fisiológica e terapêutica, é você combinar as fórmulas. Como eu já falei anteriormente, que a melhor forma de combinar é com as fórmulas manipuladas, para criar o chip do sinergismo. Mas também, se você entender da farmacodinâmica da suplementação, dos suplementos, da farmacologia, da industrialização, a qual aquele suplemento foi elaborado, entender da fisiologia, da fisiopatologia, da bioquímica, do metabolismo e da real necessidade do paciente, você também pode, através de suplementos industrializados, individualizar. É claro que fica mais fácil manipulado, mas você, com essa capacidade terapêutica, pode também, com um composto industrializado, individualizar. Principalmente se você combinar ambos. Eu dou uma parte industrializada e dou uma parte manipulada, ok? Porque essa combinação de fórmulas, ela tem a importância, afinal, ela tem uma finalidade real e vital de trabalhar os fatores de forma funcionais e com inteligência nutricional, gerando sinergismo. Ou seja, adequando o chip do sinergismo, adequando o chip da composição, adequando o chip da tecnologia e o chip da pureza dos insumos e da matéria-prima. Para tudo isso, todos esses itens e mais essa combinação inteligente, gerar o quê? Simples.
Tudo que eu falei até agora vai fechar numa única palavra. A suplementação, ela tem que ser determinada, identificada, para ver se realmente a pessoa necessita, porque ela é um coadjuvante. O fator primordial para a sua saúde, para a minha saúde, é a alimentação. Que a suplementação pode ser coadjuvante. Porém, tudo que eu falei até agora, nesse vídeo, os itens primordiais para poder ter uma suplementação assertiva é para gerar uma biodisponibilidade nutricional. Seja se for oral, até mesmo sublingual, até mesmo endovenosa, ou até mesmo inalatória. Ou seja periférica ou sistêmica. Entendeu? É para gerar uma melhor biodisponibilidade daquele nutriente, periférico ou sistêmico. Porque aí vai gerar uma melhor absorção, se for o caso oral, uma melhor recepção nas membranas, nas campainhas, receptáculos, uma melhor translocação e transporte para dentro da célula, uma melhor assimilação, um melhor efeito fisiológico terapêutico. Entendeu? Então, a chave de uma boa suplementação é, além de tudo que eu falei no primeiro e no segundo vídeo, tudo o que eu falei é para gerar a biodisponibilidade nutricional daquele nutriente. Principalmente você sabendo que, seja industrializado ou seja manipulado, ele é um nutriente de qualidade. Então você não precisa se preocupar, porque qualidade você já tem. Você vai ter que se preocupar em criar um ambiente sinérgico, em criar fatores sinérgicos, fatores adequados para que essa biodisponibilidade seja efetiva, ok? Então, fechamos a parte de suplementação para a terceira idade ou a partir da terceira idade. E como eu falei, essa segunda parte é para todos, desde a adolescência até a quarta idade. Espero que vocês concordem comigo, quero saber da opinião de vocês. Muito obrigado. Próximos eu vou fazer o seguinte, porque algumas coisas mudaram, devido a algumas tarefas que eu vou ter que desenvolver. Então eu vou fazer agora um vídeo por semana, vai começar na sexta, novas respostas. Tem a resposta do glúten, da soja, do doce à noite, da arginina, da progesterona. Então eu vou respondê-los sim, e vou gerar um vídeo por semana também, sem eu estar falando, mas com texto e com algumas postagens de gravuras, ou então de vídeos, como eu lancei da higienização, eu posso lançar de alimentos, da água, entendeu? Como por exemplo, eu estou para lançar para vocês um vídeo sobre o mamão e a semente do mamão, ok? E é claro que quando eu lançar alguma coisa na comunidade, como eu vou lançar amanhã a escala de Bristol, o que é isso? A escala das fezes. Mas eu vou lançar só a escala, onde o cara vai ver pelas fotos o tipo de fezes, tipo 1 até o tipo 7. Mas qual é o significado de cada tipo? Eu vou escrever na comunidade do YouTube em texto. Ou seja, é só acessar, dar um like, aproveita, se inscreva no canal e compartilhe. E acione o sininho. Muito obrigado, fiquem com Deus, sempre muito bem e obrigado a todos. Até a próxima.